Oi, tudo bem? O Ministério da Saúde estima que cerca de 9% da população com idade acima de 60 anos pode sofrer de algum tipo de demência. E as estimativas apontam que até 2050 este número pode dobrar. Sobre o assunto, eu converso com o médico psiquiatra Ricardo Patitucci. Ele é diretor técnico da Clínica da Gávea e da Vive Saúde Mental e Emocional e fala conosco do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. O que é a demência? A demência, ele é um processo de morte neuronal, né? Então, assim, nós temos o nosso cérebro, e o nosso cérebro, as células que constituem o cérebro, claro, a grosso modo, né, resumindo para ficar mais compreensível a todos, ela é constituída de neurônios, né? E existe uma morte estruturada de neurônios em determinada região do cérebro, né? Nós perdemos neurônios com o passar do tempo, da vida, isso é normal. Mas dentro das síndromes demenciais, existe uma morte estruturada de neurônios e, a grosso modo, a demência é definida por onde começa essa morte neuronal. Por exemplo, se a morte neuronal ela se iniciar ali na região do hipocampo, ela vai ser a doença de Alzheimer, né? E, por exemplo, a doença de Parkinson, né? Não é demência, né? A doença de Parkinson, por exemplo, é aquela doença que a pessoa tem um descontrole do controle motor fino, tem os tremores e uma série de outros sintomas. Ela representa a morte de uma região nigro-estriatal, responsável pelo movimento. Mas com o passar do tempo, vão morrendo neurônios, até que a própria doença de Parkinson, por exemplo, ela evolui também para uma síndrome demencial. Tá? Então, a grosso modo, do ponto de vista bioquímico e assim é mais fisiológico, melhor, é morte neuronal. Do ponto de vista de sintomatologia, a demência é a perda das funções cognitivas e também da funcionalidade. Tem que ter as duas coisas, perda da funcionalidade e perda cognitiva. Quando a gente fala de perda cognitiva, nós estamos nos referindo, por exemplo, à memória, ao raciocínio, ao planejamento das ações, né, que a gente chama de idiopraxia, por exemplo. Abotoar o botão da camisa, né? Então eu visualizo na minha mente como é que desabotou e abotou o botão da camisa. Numa síndrome demencial, por exemplo, a pessoa começa a perder a funcionalidade, a capacidade de fazer esse gesto, né? Então muitas vezes as pessoas confundem a demência como sendo algo exclusivo da perda de memória, mas não necessariamente. A memória também acontece e é prejudicada na demência, mas existem outras áreas, como o raciocínio, a capacidade de planejamento, que também são perdidas dentro da evolução da demência. Existem níveis diferentes de demência? A demência mais comum é a demência de Alzheimer. Cerca de 80% das demências, elas são causadas pela demência de Alzheimer, que tem, por exemplo, do ponto de vista mais bioquímico, o acúmulo de uma proteína chamada proteína tau, que se acumula ali nos neurônios e leva à morte dos neurônios, que se inicia pela região do hipocampo, e isso vai sendo progredido para todo o cérebro. Essa é a demência de Alzheimer. E existem subtipos da demência de Alzheimer. Por exemplo, a demência de Alzheimer de início precoce, né, que às vezes pode começar ali com 40 e poucos anos, e diversos outros tipos de demência. Então, e que elas têm graus, né? Ela começa de uma maneira mais simples, né, a pessoa às vezes não percebe tanto prejuízo, mas com o passar do tempo, depois de 5 anos, mais ou menos 3, 5 anos, os prejuízos vão se tornando mais significativos e mais perceptíveis. Né? Essa expectativa de dobrar o número de casos, ela está relacionada ao aumento da expectativa de vida? Sim, sem dúvida. Inclusive, quando a gente vem em relação a gênero, por exemplo, né, no sentido assim mais de masculino e feminino, as mulheres elas tendem a apresentar mais quadros de demência. Mas vejam só, eu falei no início que 80% das demências são as demências do tipo Alzheimer, né, que é uma demência que começa ali por uma determinada região do cérebro. E ela vai se agravando, ela vai ficando mais frequente com o passar do tempo, ou seja, com 60 anos, algumas pessoas têm demência. Agora, com 90, praticamente 80% das pessoas têm demência. As mulheres vivem mais que os homens, então, logo, elas vão apresentar mais demência, graças à expectativa de vida maior nas mulheres, por exemplo. Você disse que a expectativa de vida das mulheres é maior, mas a fase inicial, assim, é a prevalência maior. Quando começa a demência, a prevalência é maior entre homens ou mulheres?
Se não levarmos em consideração a expectativa de vida, basicamente é igual. Mas, assim, se nós formos analisar os dados frios, quantas pessoas têm demência hoje no Brasil ou no mundo? Nós vamos encontrar um número maior de mulheres. E a explicação é justamente porque elas vivem mais, né? E ao viver mais, a chance de ter demência, como ela aumenta com a idade, é mais provável que a demência venha, né, depois dos 80, 90 anos. Então, a explicação é justamente essa, por conta da expectativa de vida. Mas se não levarmos em consideração isso, ela se distribui de modo assim, basicamente igual. E essa questão de gênero, ela altera a forma como a demência começa a se manifestar? Não depende do gênero em relação à manifestação, né? Porque nós temos que levar em consideração que existem outros tipos de demência, né? Como eu disse, a demência mais comum é a demência de Alzheimer. A segunda demência mais comum é a chamada demência vascular, né? E o que é essa demência vascular? Né? Vamos fazer uma analogia com o infarto. O infarto, né, a gente sabe que é a obstrução, né, o bloqueio de algumas artérias que irrigam o coração, né? Então essa artéria ela vai sendo bloqueada por gordura, por exemplo, até que uma hora ela entope por completo. E se ela entupiu, não passa sangue na parte posterior a esse local que está obstruído. E ali então existe uma morte de tecido, isso é um infarto. No cérebro acontece a mesma coisa. E aí no cérebro a gente chama de AVC, ou AVE, né? Acidente vascular encefálico, ou acidente vascular cerebral, né? Isso é uma coisa abrupta, tá? Mas por que eu falei tudo isso? Porque a demência vascular são pequenas mortes de regiões do cérebro, mortes que não causam um sintoma tão agudo quanto no AVC, por exemplo, né? O AVC clássico, a pessoa de repente tem a paralisia de um lado do corpo porque obstruiu de uma hora para outra ali uma determinada região. Na demência vascular, algumas artérias pequenas, que não são tão significativas, elas começam a se entupir. E aí morre um pedacinho de uma região do cérebro. Aí entope uma outra, aí morre outro pedacinho da região do cérebro. Aí você vai somando com o passar do tempo, morte aqui, morte ali de neurônio, o somatório dessas mortes vão levando a prejuízos cognitivos significativos. E isso é o que desencadeia a demência vascular, né? Então ela é a segunda causa de demência mais comum. Se nós restringirmos o olhar para a demência vascular, nós encontraremos uma prevalência maior em homens. Por quê? Porque o que leva ao entupimento dessas artérias, a esse bloqueio, essa obstrução? As principais causas são a hipertensão arterial e a diabetes mellitus, né? E a gente sabe que essas doenças elas são mais comuns nos homens, até porque eles começam a manifestar essas doenças mais cedo que as mulheres. Então, isso acaba tendo uma repercussão ao longo do tempo maior para os homens. Então, quando nós restringimos o olhar para as demências vasculares, nós percebemos um aumento maior de casos nos homens. A gente tem aí uma linha de corte de mais ou menos os 60 anos de idade, mas existem casos de demência precoce? Sim, mas aí é um componente genético bastante significativo, né? É interessante para quem quiser entender um pouquinho melhor como funciona de uma maneira mais não tão técnica, né? Assistir um filme muito bacana, bacana no sentido de como ele foi feito, né? Porque a história infelizmente é triste, mas se chama Meu Nome é Alice, né? Então é sobre uma professora de línguas, né? Uma linguista, e ela começa a ter um quadro demencial precoce, né? E é baseado em fatos reais. Então ele mostra toda a evolução, assim, você sente e consegue perceber como é assim a demência, né? E aí a gente vê no final do filme que os filhos eles vão fazer testes genéticos, como começou cedo, tem um componente genético muito forte. E aí eles vão fazer o teste para saber se eles vão ter ou não precocemente. E uma das filhas se recusa a fazer, né? Porque, afinal de contas, ainda não existe um tratamento preventivo ou curativo para a demência, né? Então, uma delas se recusa a fazer, alegando, mas se eu não posso fazer nada, o que adianta eu saber se eu vou ter ou não? Então, assim, só trouxe para ilustrar, né, para quem quiser se aprofundar, conhecer um pouquinho mais, mas, assim, objetivamente, pode começar mais cedo, mas quando começa mais cedo, tem uma causa genética bastante importante. Além da questão do envelhecimento natural e dessas causas genéticas que você acabou de citar, existem outros fatores que também podem levar à demência?
a síndrome metabólica, né? Ou seja, a hipertensão, a diabetes, né? Tabagismo, uso excessivo de álcool, né? Tudo isso são fatores bastante significativos para a demência, né? E acho que aí nesse sentido vale a pena falar também dos fatores protetores, né? Não que ao fazê-los nós vamos ter a certeza de que não teremos a demência. Não é isso ainda, tá? Mas existem algumas atividades que são comprovadamente eficazes para a prevenção da demência. Uma delas é aprender coisas novas, né? Porque a gente costuma estudar muito ali na fase dos 20, 30 anos, aí é quando a gente vai se especializar mais entre os 30 e os 40, depois geralmente as pessoas param de estudar, né? E quando eu digo estudar, não se refere necessariamente a voltar para o banco da academia, né, e fazer uma faculdade, mas assim, aprender uma técnica, sei lá, de pintura, aprender a tocar um instrumento musical, né, aprender, sei lá, fazer crochê. Então, seja lá o que for, o aprendizado de uma coisa nova é um fator protetor importante para a demência. Uma outra coisa que é boa também, que previne a demência, é viajar, né? Então, assim, quando você viaja, conhece lugares novos, você está ali sempre se deparando com a novidade. Pô, onde é que fica esse local, esse restaurante mesmo? Como é que eu chego até lá? Poxa, e aquela trilha lá, aquela cachoeira, como é que a gente vai até lá? E você fica e olha, e isso vai criando novos cenários no seu cérebro, e isso também é um fator protetor para a demência. Outro clássico, que é o principal, aliás, tá? Pessoas que vão falar agora, é o principal fator protetor para a demência, que é a atividade física, né? Então, atividade física feita de modo regular, ou seja, mais que 30 minutos cada vez, durante 3 vezes na semana ou mais, né? Isso é considerado uma atividade física regular. Isso é um fator também protetor para as síndromes demenciais. É o principal, aliás. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é fundamentalmente clínico, né? Então a pessoa tem que ter um prejuízo cognitivo, né? Lembrando que quando nós falamos de prejuízo cognitivo, nós estamos nos referindo à perda da memória, do raciocínio e da capacidade de planejamento das coisas, né? Então você tem que ter uma perda cognitiva e tem que ter também associado uma perda da funcionalidade, né? E a perda da funcionalidade depende muito do que cada pessoa faz, né? Por exemplo, uma pessoa que é um advogado, vamos supor. Então, ele está acostumado a ler diversos processos, faz uma leitura rápida, dinâmica, resume, defende, escreve um texto muito rápido, e aí, de repente, ele começa a demorar muito mais tempo para escrever uma tese, né, que ele escrevia, sei lá, em 1 hora, agora está levando 5 horas, se confunde, não consegue construir o argumento. Então, ele está perdendo a sua funcionalidade, né? Agora, uma pessoa, por exemplo, que não tem uma vida acadêmica nesse sentido, mas que o seu trabalho é um trabalho mais manual, vamos imaginar assim, uma senhora que é dona de casa, ela vai ter perda da funcionalidade no sentido de vai fazer a comida, esquece de colocar sal, coloca água no fogo para fazer o café e esquece que colocou água no fogo, de repente está queimando a chaleira. Então, a gente tem que levar em consideração essa perda de funcionalidade dependendo da atuação que a pessoa tem no mundo, né? Então, tanto é que pessoas que têm uma reserva, que a gente chama de reserva cognitiva maior, elas demoram mais tempo para manifestar demência. O que é essa reserva cognitiva? É o quanto de arcabouço de conhecimento que a pessoa tem para perder, né? Imagine que a pessoa fala 5 idiomas, ela tem 3 faculdades, ela pratica 2 esportes. Estou transformando uma caricatura para ficar mais compreensível. Olha quanta reserva cognitiva essa pessoa tem. Então ela começa a perder, né? Os neurônios vão morrendo, mas ela não consegue perceber um prejuízo já no início, porque tem muita coisa para queimar ali, entre aspas, né? Agora, se a pessoa não tem tanta reserva cognitiva, ela começa a perder, ter a perda de neurônios e já começa a manifestar sintomas mais rápido, né? Então, isso também é um fator que diferencia na manifestação dos sintomas, a reserva cognitiva que a pessoa tem. Você comentou que as demências não têm cura efetiva, mas como é feito o tratamento no sentido de retardar o avanço? É isso que ocorre? Os medicamentos utilizados, eles não curam, mas eles retardam o avanço da demência, né?
Então, por isso que eles são indicados, porque eles aumentam a expectativa de vida, aumentam a qualidade de vida, né? Então, por isso eles são tão importantes. Além de que, né, existem outros medicamentos adjuvantes que eles vão tratar os sintomas adjacentes da demência, porque nós falamos dos sintomas cognitivos, da perda da funcionalidade, mas com o passar do tempo e do tipo da demência, pegamos, por exemplo, a demência frontotemporal, ela começa a se manifestar com alterações do comportamento, não começa a se manifestar com perda de memória ou a pessoa se perder na rua, por exemplo, como é mais característico da doença de Alzheimer, né? A demência frontotemporal, né, que até né, infelizmente a demência que aflige, né, o nosso jornalista tão querido e tão assim, reconhecido, né, o Maurício Brusley, que é a demência frontotemporal, a pessoa ela vai tendo prejuízo assim, na capacidade de se comportar e seguir as regras sociais. Por exemplo, esquece de colocar roupa e sai em público sem roupa, esquece de ir ao banheiro e vai fazer suas necessidades fora do banheiro. Então, esse é o protagonismo da doença frontotemporal, por exemplo. Ricardo, a partir do diagnóstico, do início desse tratamento medicamentoso, né, que apenas controla um pouco, retarda, em média, qual que é o tempo que a pessoa tem, né, para evoluir essas demências e ela perder principalmente a funcionalidade, em média, claro? Antes de tudo, sempre é bom a gente pontuar que não tem como a gente prever o futuro, né? Então, cada caso é um caso. E aqui eu sinto um caso clássico, não é de demência não, mas acho que representa, antes de entrar na resposta propriamente dita, do físico Stephen Hawking, né? Um físico que ocupou a cadeira de Isaac Newton em Cambridge, e enfim, um cara super reconhecido, muito bom, né? Os melhores físicos aí do mundo que já existiram. E ele, quando tinha 20 e poucos anos, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. E os médicos deram para ele, você não passa aí dos 28, no máximo 30, né? E ele viveu até os 70 quase. Então, assim, por isso que eu sempre faço essa ressalva, que assim, tem a nossa média, a nossa expectativa, mas, assim, cada caso é um caso e as exceções, elas existem, e a pessoa que está assistindo pode, e por acaso tem um familiar com a síndrome, seu familiar pode ser a exceção, né? Então, bom, mas dito isso, em média, 3 anos, sim, 3 a 5 anos, né? Geralmente a demência ela vai tendo prejuízos, você vai tratando, e aí ela vai caindo lentamente a cognição, né, a função cognitiva, em 5 anos. Depois de 5 anos, geralmente tem uma queda mais abrupta, mais assim, aguda, e aí os sintomas eles ficam mais preeminentes, a dificuldade de reconhecimento de pessoas, elas começam a acontecer. E como dar suporte, né, aos familiares e à rede de apoio, né, dessa pessoa que está acometida da doença, no sentido, né, dessa família saber lidar e acolher a pessoa com demência? Assim, é muito importante que a pessoa, né, o familiar que convive com alguém que tem a síndrome demencial, também faça um acompanhamento, né? Ainda que inicie com acompanhamento psicológico e, se necessário, né, encaminhar para um acompanhamento psiquiátrico, e a gente consideraria o uso de medicações, mas a psicoterapia, o apoio, existem grupos em algumas regiões, né, para familiares de pessoas com demência, né, porque nesse sentido, nesse contexto, cabe a pergunta, quem é que cuida do cuidador, né? Então, o cuidador ele precisa também ser cuidado, né? Então, é importante, se você está convivendo com alguém que possui a síndrome demencial, não deixe de buscar uma ajuda, um auxílio de psicoterapia também, que isso vai te fortalecer para que você esteja bem, para conseguir cuidar e conviver com mais qualidade com o seu familiar. Ricardo, obrigado pela entrevista. Nada, um prazer aí, Denilson. Até mais, tá? Tchau. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau.